parábola da separação das ovelhas e dos bodes fala justamente sobre o dia do juízo. Na parábola, o Senhor Jesus diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória, ou seja, ele próprio, com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Então todas as nações, todos os povos serão reunidos diante dele e ele separará as pessoas umas das outras como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes serão colocados à sua esquerda. Então ele dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram água, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim, eu estive preso e vocês me visitaram. Então, nesse ponto, o Senhor Jesus diz que os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos água? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então o rei, ou seja, o Senhor Jesus, responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele também dirá aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, os bodes: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram água. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E então essas pessoas reprovadas dirão ao Senhor Jesus: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? E então o Senhor Jesus lhes responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E esta parábola está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, entre os versículos 31 e 46. Bom, a primeira coisa que nós podemos dizer sobre essa parábola é que a maioria dos estudiosos entende que esse texto não é exatamente uma parábola, mas é um tipo de relato profético sobre o dia do juízo, que sim, traz alguns elementos parabólicos quando Jesus usa a imagem do pastor separando ovelhas e bodes no rebanho. Particularmente, eu também concordo com isso. Eu enxergo esse texto muito mais como uma descrição profética mesmo a respeito do dia do juízo e não exatamente uma parábola. Embora eu também reconheça que, de fato, há elementos parabólicos nessa narrativa. Mas popularmente essa descrição ficou conhecida como uma parábola e eu não vejo problema algum em se referir a ela como a parábola da separação das ovelhas e dos bodes. Então aqui eu vou continuar usando essa designação popular, tá certo? Agora, sobre o contexto em que Jesus pronunciou essas palavras, bem, Jesus contou a parábola da separação das ovelhas e dos bodes poucos dias antes de ser crucificado. Ele, na verdade, pronunciou um importante discurso aos seus discípulos sobre o fim dos tempos e no final ele concluiu suas exortações com uma série de parábolas que abordam a mensagem escatológica acerca de sua segunda vinda e o juízo final. Então, na mesma ocasião em que Jesus contou a parábola da separação das ovelhas e dos bodes, ele também contou a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E qual é o significado desta parábola? O significado da parábola da separação das ovelhas e dos bodes diz respeito ao dia do juízo, quando os redimidos, os justos, serão separados dos ímpios. Algumas pessoas até defendem que esse juízo abordado na descrição de Jesus será um tipo de julgamento das nações e não exatamente o juízo final. Mas essa interpretação ela carece de base bíblica e não apresenta argumentos realmente convincentes. Além disso, o contexto dessa parábola parece indicar um julgamento individual e não coletivo, ou seja, um julgamento de pessoas de entre todas as nações e não um julgamento de povos, um julgamento de países.
E na parábola também é muito simples de entender que as ovelhas simbolizam os crentes e os bodes simbolizam os incrédulos, que serão destinados à perdição eterna. Não há mistério algum nisso. E como nós dissemos, nesse ponto Jesus usou a figura do rebanho, onde muitas vezes é comum que as ovelhas e os bodes fiquem juntos durante o dia, no mesmo espaço, dividindo a mesma pastagem. Mas as ovelhas e os bodes acabam sendo separados à noite, quando as ovelhas são conduzidas pelo pastor ao aprisco e os bodes, que são conhecidos por sua teimosia, acabam ficando no pasto. E também anexo a esse significado principal, na parábola da separação das ovelhas e dos bodes, o Senhor Jesus também enfatiza a piedade como característica das ovelhas, ou seja, dos justos, em contraposição com a falta dela, ou seja, com a falta da piedade que caracteriza os ímpios representados na parábola pelos bodes. E o que nós podemos aprender com esta parábola? Esta parábola nos traz uma reflexão que é muito parecida com outra parábola de Jesus, que é a parábola do joio e do trigo. Da mesma forma como o joio cresce no meio do trigo, os bodes também pastam no meio das ovelhas. Mas chegará a hora em que eles serão definitivamente separados. O joio e o trigo serão colhidos, separados e destinados a lugares diferentes. E da mesma forma, os bodes, que representam na parábola os ímpios, também serão destinados à perdição eterna, enquanto as ovelhas, que representam os justos, os redimidos, serão destinadas à bem-aventurança eterna ao lado de Deus. E quando isto ocorrerá? Isto ocorrerá no dia do juízo. No dia do juízo, os bodes não mais poderão se infiltrar no meio das ovelhas. O joio não poderá mais permanecer no meio da plantação de trigo. E é interessante aqui que nós podemos perceber que não há meio termo, não é? Ou uma pessoa é joio, é bode, ou a pessoa é trigo, é ovelha. Não há uma terceira opção. Ou é um ou é outro, ou pertence ao grupo que receberá o castigo eterno, ou pertence ao grupo que receberá a bem-aventurança eterna. A Bíblia não tem dificuldade alguma para dizer, para afirmar com todas as palavras que existe sim uma divisão e que não existe aquela ideia de que no final todos receberão de igual forma o eterno amor de Deus e viverão com Ele felizes por toda a eternidade. Não, a Bíblia diz que há ovelhas e há bodes, há trigo e há joio. E chegará o dia em que estes serão definitivamente separados.